O nosso convidado de hoje vendeu livros durante 11 períodos para pagar a sua faculdade de teologia. Batendo de porta em porta, o seu sonho de se tornar pastor foi se tornando realidade. Ele só não imaginava os desafios que viriam pela frente, entre eles o desafio de plantar uma igreja na Rocinha, no Rio de Janeiro. Hoje, nosso convidado vai compartilhar um pouco dos aprendizados de sua trajetória. Com vocês hoje no Terracota, o pastor Marco Faria. Pastor, seja bem-vindo ao Terracota, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado, Peterson. Muito obrigado, equipe. O prazer é todo meu. Eu, como disse a você, aqui atrás dos bastidores, para mim é uma honra estar aqui, porque já sentou aqui nessa poltrona homens e mulheres de Deus. Eu agradeço a oportunidade, espero que de alguma forma o nosso bate-papo aqui possa abençoar as pessoas que estarão nos assistindo. Amém, pastor. Seja bem-vindo e a gente sempre aprende com os nossos convidados e com certeza hoje não vai ser diferente. A gente vai aprender muito. Pastor, vamos falar um pouco da sua infância. Onde o senhor nasceu, como foi? Olha aqui só. Boa pergunta e bom começo. Recentemente eu falava com meu pai e eu disse para ele que eu sou muito grato a Deus por ter nascido na cidade onde eu nasci e na família onde eu nasci. Eu vou justificar aqui a minha resposta. A cidade porque Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é uma cidade universitária, é uma cidade que tem tudo de bom que uma capital tem, mas num tamanho limitado. E eu agradeço também por ter nascido nessa cidade, porque ali, além de estar a minha família, também está a igreja que eu nasci e cresci. Olha. Os meus pais, meu pai Marco Faria, minha mãe Suzana Faria, eles conheceram a igreja adventista na adolescência, ambos tiveram essa oportunidade, se conheceram dentro da igreja no momento que estavam se convertendo e aceitaram a Jesus para nunca mais voltar. Eles foram para o internato, estudaram no IASP lá em São Paulo, voltaram para Ribeirão Preto, onde se casaram, eu nasci, 2 anos depois o meu irmão, Jorge, carinhosamente chamo de Jó, nasceu também, e nós crescemos nessa cidade. A minha vida foi em torno da minha igreja, Igreja Central de Ribeirão Preto, a quem eu nutro um carinho tremendo, porque, e eu já disse isso na minha igreja, sabe, Peterson, todo pai, toda mãe, por melhor que seja, ele não tem tudo para entregar e para dar para o seu filho. Todos nós pais somos seres carentes, escassos, temos as nossas limitações. E a igreja, ela exerce um papel tremendo, porque muitas das coisas que nós não recebemos em casa ou não vemos em casa, nós recebemos na igreja, nós vemos na igreja. E eu costumo dizer que depois de Deus, dos meus pais, o lugar responsável por me formar, me moldar, por dar muito daquilo que eu sou e tenho, foi a igreja. E eu cresci numa igreja saudável, numa igreja vibrante, numa igreja animada, uma igreja de 600 membros, e desde o ministério infantil até a parte de jovens, era uma igreja assim que marcou uma geração, marcou época. Então, basicamente, nasci no interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, foi ali que eu cresci, me desenvolvi, cheguei até a minha adolescência na mesma igreja, Igreja Central de Ribeirão Preto, com os meus pais servindo a igreja, o meu irmão como meu melhor amigo de jornada ao longo da minha vida, e eu louvo a Deus por essa realidade, um presente que eu recebi ao longo da minha vida. Amém, pastor. E essa convivência com o irmão, com a família, tá certo. Como era assim, a lembrança assim, Sim, daquela época? Das melhores possível. E eu vou dizer o seguinte, eu sou muito abençoado pelo meu lar, eu acredito no poder, na força da família como uma instituição divina. Amém. Os meus pais, meu pai ele é representante comercial, trabalhou com vendas, viajando durante toda a vida. A minha mãe completou esse ano agora 37 anos trabalhando no mesmo lugar, no Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Os meus pais, eles são extremamente ricos em amor, carinho, mas algo assim muito especial, eu vi e cresci os meus pais vivendo para a igreja e na igreja. Os meus pais foram e são igrejeiros, são envolvidos com a igreja. Durante o tempo eles serviram em vários ministérios, continuam servindo, então assim, a relação familiar nossa ela é muito ligada à relação nossa com a igreja. Dentro da minha casa, o meu pai e minha mãe sempre fizeram questão de nos educar da melhor maneira possível, nos levando para a igreja, nos ensinando bons valores e acreditando e apostando todas as fichas na educação adventista.
E tem um ponto aqui que eu gosto de mencionar também. Eu estudei minha vida toda nas escolas adventistas, as quais eu creio que são instrumentos de Deus para a formação de bons cidadãos, mas acima de tudo, para as mansões celestiais. E em relação ao meu irmão, o meu irmão e eu, a gente tem uma proximidade e um carinho muito grande. Desde pequeno, o meu pai e minha mãe sempre disseram a nós que existem duas tristezas que eles jamais gostaríamos que nós dessemos a eles. Que nós andássemos longe dos caminhos do Senhor e que, de algum modo, nós andássemos longe um do outro. Os meus pais sempre deixaram claro que a vida com Deus e a vida familiar e a relação entre meu irmão e eu deve ser a melhor possível. Eu estou muito feliz, por um lado, porque exatamente agora o meu irmão está aqui com a minha cunhada nos visitando, por outro lado, triste, porque eles estão voltando amanhã. Mas veja, embora a gente ande fisicamente distantes, o nosso coração, ele é muito próximo. Todos os dias eu falo com os meus pais, eles ligam para mim, eu ligo para eles. Com meu irmão, não é todos os dias, mas toda semana. Mas sempre que a gente se fala ou que a gente se encontra, parece que a gente vive ainda na mesma casa, no mesmo lugar, porque o sentimento é o melhor possível. E eu louvo a Deus por isso, e especialmente o toque que os meus pais sempre tiveram em relação a nós, que nos proporcionaram essa visão de mundo. Privilégio, né, pastor? Sim, com certeza. Pastor Marco, você nasceu num lar adventista. Sim. E estudou nas instituições adventistas, né? Como que essa educação influenciou na sua decisão de seguir aí o ministério pastoral, de se tornar um pastor? Ok, boa pergunta. Na semana passada, eu fui fazer uma visita de uma família que eu conheci num momento muito triste. Alguém da família morreu, eu não os conhecia, mas eu fui chamado para estar com eles nessa hora. Depois, na nossa igreja, nós fizemos o memorial service da família. E semana passada eu fui visitá-los naquela visita pós o funeral. E essa foi uma pergunta que me fizeram lá. Como é que eu me tornei pastor? Sabe, Peterson, muita gente, muitos pastores têm lindas histórias de conversão, depois da conversão a história de como eles receberam um chamado. Eu confesso para você que eu não tenho uma linda história para contar de como eu recebi o meu chamado. Eu não tenho algo sobrenatural. O que eu me lembro é que desde pequenininho, lá na minha igreja, quando as pessoas me perguntavam o que você gostaria de ser quando crescer, e a minha resposta sempre foi a mesma: ser pastor, ser pastor, ser pastor. Aqui eu queria destacar um ponto importante. Todos os sábados na Igreja Adventista do Sétimo Dia nós temos lá a escola sabatina, ou a escolinha. E todos os sábados nós temos ali as professoras ou as tias que durante a semana se preparam, de sábado vão ali apresentar a história, a carta missionária, as músicas, toda aquela dinâmica com bastante ilustração. E essas professoras, elas encorajavam na minha época a nós decorarmos o verso áureo, no 13º sábado nos levavam para frente para a gente recitar o verso que a gente havia memorizado. E eu me lembro que isso mexia comigo, era o que eu gostava, de decorar e falar em público. E acredito por eu gostar de participar, os irmãos acabavam olhando para mim, já visualizando, quem sabe, um pouco de facilidade ou de dom, mas desde pequeno, na minha igreja, em casa, na minha escola, eu sempre disse que gostaria de ser pastor. Tenho algumas recordações de alguns momentos que eu estava no meu quarto, sozinho na minha casa, e às vezes eu gostava de ligar o som, colocar algum hino, pegar a minha Bíblia e começar ali, sozinho, pregar, fazer apelo no final. Não aconteceu muito, mas eu me lembro que alguns momentos que eu me pegava sozinho, isso vinha ao meu coração. E então a minha história, o meu chamado para ser pastor, vem talvez de um elemento natural de vida. Desde pequeno, Deus colocou isso no meu coração e no momento oportuno, quando eu cheguei na minha fase de juventude, eu fiz o vestibular, graças a Deus fui aprovado e comecei o curso de teologia e tenho certeza do chamado que Deus me fez para ser pastor. Amém. Vamos falar um pouco desse período para se tornar pastor? Sim. A gente sabe que você trabalhou como coportor durante seus anos de estudo. Sim. A produção foi averiguar aqui. Uhum. Inclusive em programas missionários. Sim. Programas missionários aqui nos Estados Unidos, né? É verdade. Para quem não sabe, pastor, o que significa coportagem? Você pode explicar? Absolutamente. Para o pessoal aqui do Terracota? Absolutamente. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Peterson. Nós vemos numa sociedade que, inclusive, no viés político, se fala muito sobre luta de classe, fala sobre muito meritocracia, como a gente pode fazer as pessoas mudarem ou ascenderem socialmente, profissionalmente,
ou na parte escolar. Eu vou dizer para você aqui, meu amigo, a colportagem é um meio divino que Deus instituiu aqui para que a gente possa alcançar objetivos, vou dizer, não apenas objetivos, mas alcançarmos uma transformação, uma ascensão de vida. Porque a colportagem, eu vou chegar mais à frente na definição precisa, mas ela é uma escola que Deus instituiu para lapidar o caráter, para preparar líderes, para nos ajudar a estarmos em contato com as pessoas, para pregarmos o evangelho, para sabermos como abordar as diferentes categorias de pessoas, mas acima de tudo, para o indivíduo, como fazer com que o indivíduo alcance objetivos, por exemplo, escolares, de maneira que se ele não tivesse a colportagem, ele não conseguiria. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem as suas 53 publicadoras ao redor do mundo, produzindo diferentes tipos de materiais, mas existe uma classe de material de livros, livros que falam sobre saúde, relacionamento familiar, livros religiosos, e todas as férias de verão e de inverno, estudantes de todos os nossos colégios são dirigidos para as várias cidades onde nós temos as nossas associações, são treinados para que eles possam visitar casas, comércios, prefeituras e empresas para vender livros com uma mensagem de esperança e através dos recursos financeiros que eles recebem desses livros ou da venda deles, eles conseguem pagar os seus estudos. O meu pai e minha mãe, quando eles eram estudantes de ensino médio lá no IASP, eles colportaram. Especialmente o meu pai, ele foi muito bem sucedido. E eu cresci ouvindo das mais lindas histórias da colportagem. E por incrível que pareça, quando eu tinha 13 anos de idade, a idade que meu filho tem hoje, o meu pai um dia, num sábado à tarde, falou, olha, nessas férias de verão, você não vai ficar em casa. Então, um amigo meu, que na época tinha 15 anos, e eu 13 anos, olha só, meu pai falou que a gente iria colportar. Num dia à noite, meu pai colocou a gente em Ribeirão Preto, nós entramos no ônibus, descemos no outro dia de manhã em Curitiba, viajamos a noite inteira. De Curitiba tomamos outro ônibus para Joinville, e em dezembro, janeiro e parte de fevereiro de 98 para 99 foi minha primeira férias de colportagem. Não alcancei resultados financeiros, dei muita dor de cabeça para o líder e para o meu pai, mas aquela semente foi plantada no meu coração. Amém. E quando chegou o momento de eu ir fazer teologia, isso está fazendo agora 20 anos, 2004 para 2005, eu fui colportar para poder manter e pagar os meus estudos. Eu colportei no Brasil por 11 férias e 2 anos aqui nos Estados Unidos. Se você me permitir, eu gostaria de falar sobre isso. Quando eu estava liderando a equipe de colportagem no Rio Grande do Sul, no Brasil, o pastor, que era o departamental de publicações, ele veio para os Estados Unidos por um programa chamado Light American Mission. Tinha como objetivo reacender a colportagem estudantil aqui. Então ele veio para trabalhar nesse projeto. E eu, por uma questão de momento e de visão, não pedi para vir com ele. Eu pensava comigo, se um dia eu tiver que sair do Brasil, que Deus me faça um chamado. Eu tinha muita vontade de vir para a América, mas tinha medo de me perder aqui. Então uma das coisas que eu tinha claro comigo é que eu deveria vir para cá dentro de um programa da igreja, de forma legal. Depois de 6 meses que esse pastor estava aqui, um domingo à tarde, meu pai me levou de volta para o colégio, tinha passado o final de semana em casa, conversando com meu pai, abri meu coração para ele, me sentia muito novo ainda para me formar, tinha vontade de vir para os Estados Unidos, meu pai falou assim, ore a Deus, Deus pode abrir as portas para você. Quando eu cheguei no colégio, no NASP, eu estava com a minha mala de boné, tirei o meu boné, coloquei assim em cima da cama, deixei minha mala no canto, dobrei meus joelhos e orei a Deus, conversando sobre aquilo que eu havia falado com meu pai. Dali eu abri o laptop, na época era o MSN, que era o melhor meio de comunicação. Quando eu abri, alguém me chamou lá, e aí Marquinhos, tudo bem? Era o pastor que havia vindo para os Estados Unidos. Começou a conversar comigo e falou assim, escuta, eu já estou aqui, já estou inteirado do projeto, já tenho estudantes, indo muito bem, e eu queria te fazer aqui um chamado. Você não quer vir ainda esse ano colportar aqui nos Estados Unidos? E eu não acredito numa situação dessa como coincidência, mas como providência. A minha vida, Peterson, ela não é melhor do que a vida de ninguém. Eu sou um ser humano comum, qualquer, sou um vaso quebrado, mas eu vejo uma clara relação de alguns fatos na minha vida ligada à oração. E eu falei para o pastor que se era um chamado, eu aceitaria. E fiz a aplicação para o visto, fui aceito como religioso e vim para cá. Fiquei 2 anos colportando aqui nos Estados Unidos, no estado de Maryland e Virgínia,
em Washington, D.C. Foram 2 anos extraordinários que eu tive aqui. Deus me abençoou ricamente. A maior bênção, além dos resultados financeiros, além do evangelismo, foi porque, embora minha esposa seja brasileira, foi aqui que eu a conheci. Depois de voltar daqui para o Brasil com uma bagagem, eu ainda voltei noivo. E depois de um mês que eu estava no Brasil, tudo já preparado, programado, nós nos casamos. Então, a Colportagem, ela foi uma escola de liderança, uma escola financeira, uma escola espiritual e ainda me deu os recursos financeiros para eu poder casar, me formar e, acima de tudo, me deu a minha esposa, que é a maior bênção, juntamente com meus filhos, no meu ministério. Que bênção, pastor. Então, foi nos Estados Unidos que você Foi. conheceu a Ingrid. Foi. Ó, mas segurei que a gente vai falar dela daqui um pouquinho, Legal. dos filhos, tá? Quero te fazer uma outra pergunta. Pergunta. Pastor Marco, quais lições ou qual lição você aprendeu durante esse período da Colportagem que esteve aqui nos Estados Unidos? Alguma coisa que marcou essa jornada espiritual, pessoal? Maravilha. Isso é uma ótima pergunta. Eu mencionei aqui que meu pai foi um colportor de êxito, ele me contou várias histórias, isso me impactou. E ele me falava assim, ó, colportagem é 95% transpiração e 5% inspiração. Comece o seu dia pela inspiração e gaste o resto do seu dia na transpiração. O que ele estava querendo dizer? Aquilo que Ellen White sintetizou na seguinte frase: o sucesso na vida depende da bênção de Deus aliado ao esforço humano. E essa é uma das lições que a Colportagem mais nos ensina. A dependência profunda de Deus, porque, Peterson, não é só uma obra de vender livros. Você está lidando com uma obra espiritual e que, além dos desafios humanos, há um conflito de interesse. Deus querendo te abençoar e querendo salvar as outras pessoas, e o inimigo de Deus se interpondo, porque ele sabe que um livro pode transformar toda uma vida e gerações. Bom, sentou aqui nesse lugar o pastor Albert Kuhn. É uma família de 5 pastores, mais uma irmã que serve a obra, e tudo começou quando o pai leu um livro chamado Grande Conflito. E dentro dessa perspectiva do esforço humano mais a inspiração divina, ou a comunhão com Deus, eu ressaltaria profunda dependência de Deus. Você ter uma vida de profunda intimidade com o Senhor, buscar a Deus em oração, leitura da Bíblia, ser um íntimo do Senhor. E mais a parte do esforço humano, do trabalho. Só que aqui tem uma lição que é para a vida. Eu me lembro que depois de um mês aqui nos Estados Unidos colportando, alguns resultados não vinham. E eu me questionava o porquê. Por que os resultados não vinham? E assistindo uma palestra de um médico missionário aqui, ele disse o seguinte: olha, eu também passei pela colportagem aqui, trabalhava de noite sem parar e não alcançava os resultados que eu gostaria. E às vezes, a nossa primeira tendência ou tentação ou é culpar a realidade, ou é sentir que nós estamos com algum problema espiritual, distantes ou longe de Deus. Mas ele, fazendo uma autoavaliação, ele chegou à seguinte conclusão: que não, que estava tudo bem entre ele e Deus. Que não era um problema situacional, afinal de contas ele estava aqui nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo. E ele pensou assim: se tem alguma coisa impedindo que eu alcance melhores resultados, o problema está comigo e deixa eu ver o que é. E ele decidiu se preparar melhor, entender daquilo que ele estava fazendo, do material que ele vendia. Ele falou que a partir do momento que ele decidiu empregar tempo de estudo para entender como fazer mais e melhor, os resultados mudaram. E aquilo veio para minha mente e eu me lembrei de uma experiência que eu tinha passado na minha primeira campanha de colportagem. Eu falei: quer saber? Realmente eu preciso de me preparar melhor para fazer o que eu estou fazendo. E a partir dali eu comecei a dedicar um tempo para estudar melhor sobre como vender, sobre como abordar as pessoas, as diferentes classes e categorias de pessoas, desde a parte financeira até a questão de temperamento. E eu fui percebendo que quanto mais eu me preparava, quanto mais eu estudava, quanto mais eu dedicava tempo para fazer melhor, mais os resultados aumentavam. Dito tudo isso, Peterson, eu gostaria de dizer o seguinte: a colportagem me ensinou que, seja no setor privado, no setor público ou na esfera religiosa como igreja, primeiro ponto que é indispensável na nossa vida, nós buscarmos a Deus, termos profunda e íntima conexão com o Senhor. E um segundo conceito: qualquer coisa que você tiver que fazer, procure assim se preparar, procure conhecer, procure estudar, procure se questionar, se autoavaliar, procure a excelência, mas não simplesmente como um desejo, um sentimento, mas como algo prático, onde você assim
coloca o melhor do que você pode. E à medida que a gente tem a bênção de Deus e o esforço pessoal, é inevitável que a curto, médio, às vezes longo prazo, mas os resultados começam a aparecer. E eu vejo que essa foi uma lição que veio de uma escola que mexe comigo na minha vida financeira, familiar, como pastor. Então eu diria que a colportagem me ensinou como lição a profunda dependência de Deus, mas entendendo que eu também preciso fazer o meu melhor com todos os recursos que eu tiver à minha disposição. Falei que a gente iria aprender um pouco hoje, Sim. né? E está sendo muito bom. Louvado seja o nome de Deus. Pastor, você falou agora um pouco sobre um livro. Sim. Que talvez alguém que esteja acompanhando a gente não conheça. Sim. O livro Grande Conflito. Tá. Como é esse livro? Quem escreveu? Boa pergunta. Recentemente, num sermão que eu fiz sobre Apocalipse, uma série que eu desenvolvi na minha igreja, eu terminei falando sobre o livro de Grande Conflito. Eu disse o seguinte, que o livro Grande Conflito, ele tem algo para além daquilo que é espiritual, embora o espiritual seja mais forte. E o primeiro ponto que eu diria é o seguinte, o livro Grande Conflito, ele é um poderoso meio de trazer para a sua vida intelectualidade, conhecimento profundo histórico. Mesmo que a pessoa não queira ou não tenha interesse sobre as coisas espirituais, se ela se deparar com uma leitura profunda e investigativa do livro Grande Conflito, intelectualmente ela se desenvolveu, amadureceu e cresceu. Porque ele é um livro que trata de fatos históricos, fatos que a história comprova a veracidade do livro e o livro joga luz para a veracidade da história. Mas esse é um livro que ele também tem um outro papel, e esse é um papel determinante, Peterson. Esse livro ele fala sobre aquilo que a história, ao longo do tempo, tem demonstrado que irá acontecer no final dos tempos ou no tempo do fim. Biblicamente se falando, a nossa geração vive no tempo daquilo que nós chamamos de tempo do fim, um momento muito específico da história, que nós acreditamos que culminará com uma série de eventos que vai nos revelar a breve volta de Jesus, a nossa maior esperança. O livro Grande Conflito ele foi escrito pela senhora Ellen White, a qual nós acreditamos ser a mensageira do Senhor, a profetisa de Deus para os nossos tempos. Ela faz um apanhado histórico, bíblico, mostrando que nesse momento que nós estamos vivendo, a história está se encaminhando para movimentos políticos, religiosos, que vão desencadear eventos últimos e finais que nos mostram que Cristo está voltando e nós inclusive já podemos ouvir os seus passos. Para quem não sabe, para os nossos amigos que estão nos assistindo, Ellen White é uma escritora norte-americana que desenvolveu nos seus livros variados temas, educação financeira, educação familiar, vida emocional, saúde, mas ela em tudo isso sempre quis revelar duas coisas, o amor de Deus pelos seus filhos e uma mensagem de esperança que aponta para a breve volta de Jesus. Se você me permite, eu queria dizer o seguinte para você. A maior contribuição dos escritos de Ellen White é algo singular, e quando eu digo isso eu falo assim de coração, porque embora eu acredite no fundamento protestante da sola escritura, que a Bíblia como palavra de Deus é a nossa única fonte de fé e prática, de regra para a nossa vida, que a Bíblia é sua auto-intérprete, ela não precisa de mais nada e ninguém para se interpretar, eu também acredito que é uma mensagem bíblica, uma profecia bíblica, que aponta que Deus levantaria um movimento profético, e esse movimento profético teria alguém que seria uma mensageira do Senhor para os nossos dias. E a maior contribuição que a mensageira do Senhor nos deu para esses dias foi a sistematização do conceito presente na Bíblia do grande conflito. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está nos contando que nós vivemos num grande conflito, onde duas forças antagônicas, dois poderes, um Senhor e o seu inimigo estão disputando pelo trono do nosso coração. A senhora Ellen White, ela escreve claramente, do começo ao fim, que Deus é amor. E no seu amor, Deus ele está fazendo de tudo para nos salvar. Está procurando levantar um povo, um movimento profético, a fim de anunciar a breve volta de Jesus enquanto se prepara para esse mesmo tempo. E eu acredito piamente que nós somos esse povo, que essa mensagem é para nós, para ser vivida e pregada. E o livro Grande Conflito deveria ser lido, estudado, porque além de trazer esse nível de intelectualidade,
ele nos traz um nível de espiritualidade como nenhum outro livro, a não ser a Bíblia, traz para a nossa vida. E eu faço um desafio aqui para quem está nos assistindo para abrir as páginas do livro Grande Conflito. E sabe, Peterson, no passado, alguns justificavam que não liam um livro como esses porque não tinham acesso, às vezes quando tinham acesso não tinham dinheiro porque era muito caro. Hoje nós temos esse livro e outros mais disponível de forma gratuita e sem nenhum tipo de problema com pirataria ou direitos autorais à disposição em PDF na internet. É só a pessoa digitar ali Grande Conflito PDF, ela vai receber. Então hoje nós não temos mais desculpa para ficarmos sem esse e outros tipos de leitura, de estudo para enriquecimento espiritual da nossa vida. Amém, pastor. Pastor Marco, realmente esse livro do Grande Conflito é um livro que muita gente fala muito bem dele, né? Exatamente. Peterson, existe 3 pontos que levam uma pessoa a admirar ou respeitar uma outra pessoa. O quanto de dinheiro ela tem, o quanto de espiritualidade ela possui e o quanto de conhecimento ela armazenou na sua mente. E eu vou te dizer aqui o seguinte, o livro Grande Conflito, ele é uma rica fonte de conhecimento histórico. A pessoa, quando abre o livro Grande Conflito, ela vai poder ver, através das páginas desse livro, a veracidade e a precisão do desenvolvimento histórico anunciado pela Bíblia através das suas profecias. Esse livro ele foi escrito para mostrar que a história não é feita de elementos soltos ao acaso. Ele mostra que por detrás dos movimentos políticos, religiosos, de personagens então desconhecidos, mas que decidiram desafiar-se a si o seu contexto, eles trouxeram para o mundo grandes verdades esquecidas, foram responsáveis por movimentos que mostram claramente que as profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse, elas realmente mostram e apontam para o controle e a direção de Deus na história. E esse livro, ele é um livro que, além da bagagem espiritual que ele traz, ele proporciona para a pessoa a oportunidade dela se intelectualizar. É um livro que traz riqueza de conteúdo, de visão de mundo, de cultura, através dos lugares aos quais ele reporta as histórias, os personagens que foram responsáveis por escrever períodos, momentos históricos. Então ele traz esse benefício para o indivíduo, que além de aproximá-lo do conhecimento bíblico, especialmente no quesito profético, ele também faz a pessoa ter conhecimento da história. É um livro de profunda riqueza intelectual. E eu já vi muitas pessoas que não cursaram sequer o ensino médio, mas que foram ávidos leitores desse livro e de outros mais dessa série, a série O Grande Conflito, que quando você senta para conversar com ele ou com ela, você se admira que, embora houve pouca escolaridade na vida do indivíduo, há muita intelectualidade, fruto da busca do conhecimento da verdade encontrada nesse livro e em outros mais. E aqui eu quero fazer o seguinte desafio. Eu já ouvi, Peterson, no passado, agora não muito, mas no passado, que muita gente deixava de ler algum livro pela falta de acesso e porque muitas vezes no orçamento familiar aquele dinheiro para comprar aquele livro que era julgado como caro iria faltar. Hoje, esse livro e muitos outros estão disponíveis na internet, sem a preocupação de você estar pirateando algo, baixando algo que tem direitos autorais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia disponibiliza todo esse material em diversos sites. Então eu faço um desafio para você. Para dar o Google no nome do livro, Grande Conflito PDF, você vai ver que existem vários sites que vai dar à disposição para você baixar e eu tenho certeza que a sua vida vai ser enriquecida com a leitura desse livro. Tudo de graça. Tudo de graça. Olha que benção. Tudo de graça, exatamente. Bom, desafio feito e dicas valiosas do pastor. Obrigado, pastor. Ok. Vamos então voltar agora no período que você saiu aqui dos Estados Unidos, voltou para terminar lá a teologia no Brasil, Exato. Se tornou pastor, né? Sim. Como foi esse período depois aqui? Depois de 2 anos aqui nos Estados Unidos, minha esposa e eu, nós voltamos para o Brasil. Nós nos casamos, fomos para a Unasp, onde nós já estudávamos antes de vir para os Estados Unidos. E depois de 2 anos nós nos formamos. Eu me formei em teologia, minha esposa se formou em letras. Eu tinha no meu coração, e a minha esposa compactua e compactua até hoje com isso, que nós sempre estaremos dispostos ao chamado de Deus para a nossa vida, a despeito da função e do lugar. Então, um dia, no último semestre de curso, eu orei com a minha esposa e nós nos colocamos à disposição de Deus. Senhor, o primeiro chamado oficial que chegar, nós vamos seguir nessa direção.
Eu me lembro que era um dia à tarde, era no mês de março, eu iria me formar no meio do ano. A minha esposa recebeu uma ligação no celular dela. Nós estávamos indo comprar os móveis para o nascimento do meu filho, o quarto dele, o bercinho, o guarda-roupa, a poltrona de amamentar. E chegou uma ligação para minha esposa, um número desconhecido, e ela falou assim, sim, ele está do meu lado, vou passar para ele. E a minha esposa falou assim, olha, aqui é o pastor Montano de Barros, ele quer falar com você. E naquela época, Peterson, tem uma peculiaridade aqui do curso, tinha uma brincadeira entre os estudantes de teologia, de um ligar para o outro, se passando por presidente de associação, para falar que tinha um chamado. E quando minha esposa falou isso para mim, eu imaginei que era mais uma brincadeira. E eu atendi, eu confesso para você aqui, para a nossa audiência, que eu falei inicialmente com aquela pessoa, que era o pastor Montano de Barros, num tom de brincadeira, até de deboche. Mas eu fui percebendo que a conversa era séria, que realmente era o pastor Montano. E eu já me recompus e ele falou assim, olha, eu vim aqui no NASP, eu preciso de entrevistar alguns estudantes, eu tenho oportunidade de trabalho no Rio de Janeiro e queria te entrevistar. Falei, pastor, eu não estou no NASP, eu estou em Campinas, aqui no Shopping Dom Pedro, estou de camiseta, calça jeans, tênis. Ele falou, não tem problema, eu preciso de ir para Jacareí, é caminho, me aguardem no shopping que a gente conversa. Ele veio, conversou comigo, me entrevistou e ele fez a seguinte pergunta, Marco, você aceita trabalhar na cidade do Rio de Janeiro? E até então ele não tinha dito nem a função e nem o lugar. Eu falei, pastor, o primeiro chamado que chegar para mim oficialmente eu vou. Ele falou, então se considere chamado porque você vai trabalhar como pastor associado na igreja do Botafogo, no Rio de Janeiro. Combinado? Nós apertamos as mãos, oramos e ficou assim. Existe um fato aqui que é um divisor de águas. Após essa conversa, Peterson, eu recebi 4 outras consultas. Não porque eu tinha algo a mais que os meus amigos, mas porque naquele momento havia uma necessidade muito grande em todo o Brasil por pastores. A última consulta que eu recebi foi de um pastor amigo. Ele me ligou, a minha esposa estava do meu lado, ela ouviu a ligação. Havia uma oportunidade para eu ser pastor distrital na cidade da minha esposa, da família dela, Caxias do Sul. Eu olhei assim para ela, nos olhos dela, olhou para mim, mas nós tínhamos um propósito, um trato com Deus e com o pastor que havia me chamado. Nós decidimos ir para o Botafogo. E mais à frente a gente pode até falar sobre isso, foi a decisão mais acertada ministerialmente que eu poderia tomar naquele momento. Porque Deus nos abençoou tremendamente no Rio de Janeiro. E existem razões, explicações para essa afirmação minha. E de lá nós fomos trabalhar. Eu era pastor associado, pastor jovem no Botafogo, passei a dar aula na escola do Botafogo de 4ª série até 9º ano na época, e a igreja do Botafogo, ela tinha um projeto missionário lá no Laboriot. Laboriot é um nome francês de uma região dentro da comunidade da Rocinha, no ponto mais alto, já colado com a Floresta da Tijuca. A nossa igreja do Botafogo tinha colocado ali um grupinho, que começou com uma ação social, desbravador, um projeto comunitário, e o pastor até quando eu cheguei ele falou assim, Marco, aqui na igreja do Botafogo, você é o meu associado, então deixe que os problemas eu resolvo. Lá na Rocinha, eu sou o teu associado, lá os problemas são seus, você que resolve. E aí eu comecei o meu caminho ministerial como pastor lá no Brasil. Pastor Marco, você falou sobre os chamados, consultas que o senhor teve, né? Você me falou uma coisa que eu fiquei assim. Você recebeu uma consulta para ser pastor na cidade da sua esposa. Isso. Aos olhos humanos seria a escolha perfeita, né? Exatamente. Eu me lembro, nós estávamos almoçando, minha esposa e eu tocou o telefone, era uma consulta para irmos ser família pastoral em Caxias do Sul, que além de ser uma excelente cidade, é a cidade da minha esposa, onde tem a nossa família ali. Mas eu tinha dado a minha palavra para Deus e para o pastor que havia feito um chamado oficial que eu iria para o Rio de Janeiro. E isso, Peterson, foi um divisor de águas na minha vida e da minha família. E eu vou explicar aqui o porquê. Quando eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, eu tinha comigo que a faculdade havia me preparado muito bem para o trabalho pastoral. Isso, de fato, o NASP é uma excelente escola de teologia. E a igreja do Botafogo, que tem um carinho muito grande até hoje, foi uma igreja que abraçou a minha família, a mim. E eles, além de nos envolverem dentro da casa, do convívio familiar deles, começaram a nos levar para as festinhas de aniversário, para as festas de firma de final de ano, nos colocou em contato com os amigos de universidade e ali aconteceu algo interessante. Eu comecei a me deparar com pessoas que não têm
o pano de fundo, o background cristão como nós temos. Ok. Eu comecei a estar em contato com pessoas de outras matrizes religiosas, desde matriz africana, candomblé, umbanda, até matrizes de religião orientais, budismo, islamismo e gente também que não acredita em absolutamente nada. Alguns agnósticos, outros ateus. E isso me desafiou a ter que estudar mais e de forma profunda e sistemática a fim de que eu pudesse encontrar meios de comunicar a mensagem do evangelho de forma apropriada a partir do contexto da pessoa. E eu comecei a dedicar as minhas horas da manhã no meu escritório para o estudo. Enquanto eu dedicava essas horas, muitas vezes eu senti uma forte impressão de que eu deveria voltar a estudar. Isso para mim foi muito desafiador, porque eu sempre sonhei em ser um pastor. A faculdade de teologia foi um meio pelo qual Deus usou para me preparar. E eu nunca imaginei, depois de fazer teologia, voltar para a sala de aula. Um outro ponto também, eu recém havia saído de anos de faculdade, de colportagem, estava agora dentro da realização do meu sonho. Como interromper aquilo? Eu me lembro que, devido a essas impressões serem fortes e constantes, um dia eu abri o coração para me expor sobre isso e falei assim, por que você acha a gente voltar a estudar, de repente, na Andrews? E a minha esposa, ela não precisou de muito tempo para dizer que não era o momento e a hora. Ela não jogou a ideia na lata do lixo, mas no coração dela não era o momento. Abri o coração para o meu pai, de quem eu sou um confidente, e meu pai foi na mesma direção. Mas ao longo do tempo, no Botafogo, depois fui transferido para Petrópolis, onde eu passei 4 anos, um distrito que eu carrego no meu coração, onde eu tive excelentes experiências, essas impressões continuaram forte. Falei com alguns pastores amigos que sempre me orientaram, Marco, continue no ministério, passe por todo o processo de ordenação, busque ao Senhor a aprovação da sua esposa, isso é importante, e vá orando, e de repente Deus pode transformar essas impressões num chamado. E no ano de 2016, enquanto eu fazia uma semana de oração lá no Brasil, pela primeira vez, essas impressões se configuraram num chamado. De maneira clara, nítida, onde eu percebi que Deus realmente estava agora me chamando para voltar para estudar, para me preparar melhor para servir a Deus. E na época, o meu plano era vir para Andrews, fazer um MDiv, lá em Michigan, a faculdade de referência mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu voltei a falar com a minha esposa naquele momento, que anos atrás tinha dito não, e ela falou assim, se esse é o chamado de Deus, você pode contar comigo, nós vamos. Fui na casa do meu pai, abri meu coração para ele, pedi a bênção dele, e meu pai falou, não, tem a minha bênção sim, não era o que eu gostaria, porque vocês vão ficar longe de nós, mas se esse é o chamado de Deus, vá que Deus vai te abençoar. E com isso, então, eu já tinha um certo preparo, já tinha sido ordenado, já tinha algumas reservas, foi questão de tempo, eu fiz a aplicação e vim para Andrews para fazer um mestrado. E eu tive a oportunidade de estudar na Andrews, fazer um mestrado em teologia focado à missão urbana. Passei 4 anos e meio lá na Andrews, a minha esposa se formou em enfermagem e essa foi uma experiência transformadora que deu oportunidade para que a minha família e eu pudéssemos nos preparar mais e melhor para servirmos a Deus. A nossa família, Peterson, ela tem um lema, ao nosso redor não existem paredes. E assim como eu comecei o ministério, estando disposto e disponível para aceitar e dizer sim para o chamado de Deus, qualquer que fosse a função, o lugar, nós continuamos assim. O mundo é o nosso território de trabalho. E eu acredito que naquele momento, quando a gente tinha que optar, ou o certo, que não era o mais conveniente, que era o Botafogo, ou o mais conveniente, que era ir para Caxias, mas não era o certo, Deus mostrou que vale a pena honrar o nosso compromisso com Ele. Porque de trás de uma decisão, que aos nossos olhos é só uma questão de lugar, Deus tem grandes surpresas para todos nós. É que eu quero encorajar a quem está nos assistindo a confiar nos planos de Deus. E aqui eu carrego um lema comigo. A gente não está aqui nessa vida para fazer aquilo que é fácil, mas para fazer aquilo que é certo. Os nossos neurônios têm que estar acima dos nossos hormônios. A nossa razão sempre acima das nossas emoções. E quando a gente age dessa forma, Deus nos revela surpresas que, se nós fôssemos sentar para escrever o que nós gostaríamos, os nossos maiores sonhos ficam pequenos perto dos planos que Deus tem para a nossa vida. Amém, pastor. Deus seja louvado. Amém.
essas decisões acertadas, Aham. e claro, caminhando É. para pregar o Evangelho Sim. a todas as pessoas desse mundo de Amém. todas as formas. Amém. Parabéns. Você Amém. está falando de toda hora esposa, Sim. esposa, esposa. Eu quero também voltar a falar sobre o que eu disse lá no início, Sim. que foi o desafio de plantar uma igreja na comunidade da Sim. Rocinha. Mas antes, vamos dar uma pausa e vamos Tá. falar sobre ela, Sim. a esposa, a parceira, Sim. a bênção aí, né? Yeah. Vamos falar sobre a Ingrid, como você Exatamente. conheceu ela, como foi, o momento da família. Vamos lá. Tá legal, vamos lá. É o seguinte, a Ingrid, ela é natural do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Ela cursava faculdade de Engenharia Química. A Ingrid, ela é uma pessoa muito voltada e capaz na parte dos estudos. Desde línguas até as exatas, ela domina. Estudiosa, gosta e tem capacidade. Então, ela fazia Engenharia Química, era uma boa membro de igreja, na igreja onde ela servia. Mas por caminhos da vida ela foi para a Unasp fazer letras. Comportava também, fazia letras. Mas é interessante que dentro do Unasp nós não tínhamos contato, afinidade, amizade. A nossa vida ali dentro era ela para o lado dela e eu para o meu lado. Mas a Ingrid, no ano de 2007, em março, veio comportar nos Estados Unidos. E eu cheguei aqui nos Estados Unidos em outubro desse mesmo ano. E quando eu cheguei para estar na mesma equipe, no mesmo lugar onde nós teríamos que comportar. Ok. E foi ali que nós nos conhecemos. E eu me lembro que um dia eu fiz uma pergunta para a Ingrid. A gente tinha saído já para jantar junto, eu já tinha, obviamente, intenção. E eu perguntei, Ingrid, até que ponto você está disposta a namorar e futuramente casar com um pastor? Seria disposta a mudar de um lugar para o outro, abrir mão de alguns planos para seguir a vocação que Deus colocou no meu coração para ser um pastor? Teria algum lugar que você não iria, alguma situação que você não enfrentaria? E ela, olhando nos meus olhos de maneira firme e segura, falou que não, que se Deus colocasse ela nessa condição, ela aceitaria viver o ministério comigo de maneira plena. E ali foi uma das respostas que eu precisava para poder investir no relacionamento que, graças a Deus, frutificou. Amém. Nós nos conhecemos aqui, nós nos tornamos duplas, nós estabelecemos um plano. Me lembro que um dia 15 de maio do ano de 2008, a gente sentou na sala onde nós tínhamos a campanha, a equipe de comportagem, traçamos alguns planos, uma agenda de tempo e financeira, onde nós decidimos naquele próximo ano nos entregar para isso. E um ano depois, em maio de 2009, nós estávamos de volta para o Brasil, já com o casamento preparado, nos casamos e seguimos a nossa vida juntos. Eu tenho toda a satisfação, Peterson, em falar da minha esposa, porque ela é uma parte integral daquilo que é a minha vida no seu todo. Há um tempo atrás, na igreja, eu até mencionei para os membros que muitas decisões acertadas que os membros atribuem a mim ou ao meu trabalho nasceram de conversas, de interações, de conselhos que a minha esposa me oferece. A Ingrid é uma pessoa que ela se entrega e coloca-se à disposição para tudo aquilo que ao longo do tempo eu tenho pleiteado, para tudo aquilo que eu tenho proposto. Quando fomos para o Rio de Janeiro, ela foi. Quando fomos ser pastores em Petrópolis, ela foi. Quando decidi vir para Andrews, que foi um desafio muito grande, ela veio. E um detalhe importante aqui, que eu gostaria de mencionar. Quando nós chegamos nos Estados Unidos para que eu pudesse estudar, a Ingrid aceitou, num primeiro momento, que ela seria a pessoa responsável por trabalhar para que os recursos dela pudessem manter os meus estudos. Ou seja, eu iria estudar enquanto ela se dedicaria à parte de como trazer recursos para dentro de casa. Mas Deus foi tão bom e Deus honra aqueles que o honram, que fruto dessa disposição dela inicial, acabou que ao longo do tempo eu também consegui conciliar fazer o mestrado, trabalhar junto com ela, e Deus deu oportunidade para que ela cursasse uma nova faculdade, uma outra faculdade. Ela se formou em enfermagem aqui. E eu lembro que nesses 4 anos e meio, foram anos assim que nós tivemos lado a lado, seja no momento de trabalho, seja no momento de estudo. E isso nos trouxe assim muito próximos e juntos, de maneira que eu tenho certeza que a Ingrid não é simplesmente um lado afetivo, emocional, como todo ser humano homem precisa, mas é alguém assim que realmente entrou de cabeça, embarcou comigo na missão que Deus tem para a minha vida e para a minha família. Hoje,
Eu tenho a alegria de dizer que, embora a Ingrid tenha estudado, fez 2 faculdades, enfermagem aqui nos Estados Unidos, você sabe que tem portas abertas para o trabalho, ela é realizada, muito feliz, em fazer aquilo que ela mais ama. Hoje ela abriu mão da sua vocação profissional, ela dedica tempo integral exclusivo para os nossos 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, eu tenho o Martin de 13 anos, a Lauren de 11 anos, o William, um bebezinho de 1 ano e meio, e a Ingrid dedica o tempo para eles porque ela é professora deles. Meus filhos são homeschoolers, eles estudam em casa, tendo a mãe como professora. Nós não somos contra a escola, nós apoiamos o sistema de educação adventista, as escolas que nós temos, mas nós acreditamos que se a mãe e o pai têm oportunidade, a mãe sendo professora, e isso potencializa a educação dos nossos filhos. Então, todos os dias, ininterruptamente, a missão da Ingrid é cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos, ensiná-los no inglês, na física, na química, biologia, na ciência, na história, enquanto a gente vê o desenvolvimento dos nossos filhos também, que nós temos desejo que se entreguem a Deus para serem ou profissionais missionários ou missionários profissionais. Seja o que eles forem, eles têm que servir a Deus. E a mãe tem um papel chave dentro desse processo. E eu louvo a Deus pela entrega da minha esposa. Enquanto isso, ela me apoia, me ajuda no meu ministério, serve voluntariamente a nossa igreja em alguns ministérios, como o ministério infantil, na comunicação, nos desbravadores. E eu louvo a Deus, porque a minha família, o meu lar, é a base de tudo aquilo que eu tenho ao longo do tempo vivido e construído. Então, o meu reconhecimento e louvor a Deus e o meu tributo à minha esposa, mãe dos meus filhos, meu maior tesouro. Que legal. Uhum. Como é importante, né, pastor, ter alguém Sim. que batalha com a gente, lado a lado, Exato. cresce junto, toma Exato. decisões. Exatamente. E eu vejo muito Deus na vida de vocês, essa família Amém. pastoral. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Louvado seja Deus. E se eu pudesse falar aqui algo sobre isso, Peterson, eu diria o seguinte: eu ainda me considero novo para algumas coisas, não sou dono da verdade, tenho muito a aprender, mas se eu pudesse resumir o matrimônio em uma palavra, eu confesso que hoje, pode ser que amanhã eu mude de ideia, mas hoje eu não colocaria amor, eu não colocaria confiança, embora são elementos necessários e indispensáveis. Eu colocaria cumplicidade. Cumplicidade. Porque necessariamente nem sempre você faz algo por amor, você faz algo por plena confiança, até porque nem sempre você tem todas as respostas, todas as certezas. O sentimento, nós somos seres humanos, Jesus mesmo já disse, né, nós oscilamos e variamos os sentimentos, mas quando nós somos cúmplices, quando a gente vive um contexto de cumplicidade, mesmo sem o sentimento, mesmo sem as certezas, mesmo sem as garantias, nós conseguimos continuar, crescer. Quando chega o momento do vale, como a gente é cúmplice, como a gente está junto ali e a gente sai junto do vale. Quando a gente está no topo da alegria, da satisfação, a gente curte junto, porque nós estamos ali junto. Então, para mim hoje, dentro do meu contexto, eu diria que um casamento bem sucedido é um casamento onde há cumplicidade, onde os dois realmente são um em todo e qualquer momento de situação. Maravilhoso, pastor. Uma visão realmente muito boa, viu? Louvado seja Concordo. Deus. Uhum. Pastor, vamos falar então um Vamos. pouquinho aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do Martin, um pouquinho da Lauren e um pouquinho do William. William, exatamente. São os nossos maiores tesouros. O Martin, a Lauren e o William, eles sem dúvida nenhuma, Peterson, podem ser o maior legado da minha vida, como ser humano, como esposo, como pai, como pastor. Os nossos filhos são crianças como todas as crianças, com suas virtudes e os seus desafios. Aliás, a gente em casa procura não abordá-los, educá-los, instruí-los a fazer o certo e deixar de fazer o errado porque são filhos de pastor. Obviamente que isso tem implicações, mas a gente os instrui como filhos de Deus, como filhos nós, como seres humanos e crianças normais. Eu confesso para você que quando eu penso nos meus filhos, me vem à mente a memória daquilo que os meus pais fizeram na nossa vida. Nos educar, nos mergulhar na vida da igreja e colocar no nosso coração a disposição de servirmos a Deus. Lá no nosso lar, nos nossos cultos familiares, a gente procura ao máximo, e aqui eu gostaria de fazer um ponto bem importante. Se nesse momento existem aqui os pais nos assistindo, que eles façam diariamente o
culto familiar. O culto familiar, todo dia feito e realizado, o culto de pôr do sol, estendendo um pouquinho mais a presença e a vivência dos nossos filhos na igreja, é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida. Os maiores juros e correção monetária não estão no nosso dinheiro aplicado no banco ou no mercado de ações. Está na vida dos nossos filhos, está nas nossas crianças. E o culto familiar e a vivência dos nossos filhos na igreja, isso é determinante para o sucesso deles. A minha esposa e eu, a gente gostaria que os nossos filhos servissem a Deus. Seja eles servindo a Deus, eu vou me explicar como missionários profissionais, ou seja, como pastor. Eu tenho 2 filhos, pode ser que eles queiram ser pastor. Como professora, minha filha, como médica, eu não sei, que a vida deles seja, de um lado, quem sabe, eles dedicarem o tempo todo, de forma integral, para trabalhar na instituição, na obra do Senhor, como é a minha vida. Mas se Deus tiver outros planos, para que eles sejam engenheiro, professor, empresário, construtor, o que seja, que eles façam da vocação deles, do profissionalismo deles, um projeto missionário. O nosso intuito é que eles sirvam o Senhor com aquilo que eles foram ao longo da vida. Esse é o nosso desejo. A nossa pretensão é para que os nossos filhos possam amar o Senhor de todo o coração, eles possam servir a igreja. E eu tenho uma bênção na minha vida, sabe, Peterson? Quando eu cheguei na minha igreja para ser pastor, eu morava a 1 hora da minha igreja. 1 hora, todo dia, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Hoje eu moro a 1 minuto. Como você conhece, a minha casa está dentro do terreno da igreja. E olha, por incrível que pareça, essa é uma experiência rica, frutífera, a gente ama. E a nossa vida hoje, eu digo isso com toda satisfação, a nossa vida é na igreja e é para a igreja. Eu vejo que o mundo social dos meus filhos, eu vejo que o mundo deles de atividades está na igreja. E eu louvo a Deus por isso. E eu fico feliz por ver que a vida deles gira em torno, nesse momento, dessa estrutura de igreja. Quando eu digo igreja, eu não falo só do templo, eu falo desde o ambiente espiritual até o relacionamento com os amigos e amiguinhas. E o nosso sonho é o que os meus pais falaram para mim, que a gente viva pelas coisas de Deus, que a gente nunca tenha os nossos filhos longe da casa do Senhor e que eles sejam assim parceiros, irmãos, amigos para o resto da vida. E eu louvo a Deus, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua personalidade, o seu temperamento, eles têm enriquecido, abençoado a nossa vida. E você sabe, depois que a gente tem filho, não tem um dia na nossa vida que a gente tenha falta de motivação para viver. Então, a minha alegria é ver os meus filhos nos caminhos do Senhor. Amém. E se Jesus não voltar, a minha oração é que eu tenha vida para que eu possa orar e interceder por eles e ver o fruto da bênção de Deus na vida deles através daquilo que eles se tornarem como pessoas, como profissionais, como servos de Deus e construir a família deles. Pode parecer precoce, não sei, mas esse dia eu me peguei até pensando o dia que eu tiver os meus netinhos. Espero que Jesus volte antes, melhor. Mas se não, por que não, né? Pastor, mas você tem realmente uma linda família. Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. Amém. Louvado Pastor, seja Deus. vamos voltar agora para falar sobre o que eu falei no início, que foi o desafio, um grande desafio de plantar uma igreja, uma comunidade que é uma comunidade, a Rocinha, no Rio de Janeiro, né? Existe um grande preconceito em torno desse cenário por causa da violência e tudo mais. Mas a mensagem de esperança, pastor, ela é para todos, em todos os espaços, na verdade. Exatamente. Exato. Peterson, deixa eu falar 2 coisas aqui. Primeiro eu vou falar um pouquinho da Rocinha, como comunidade. A Rocinha, e eu vou ser claro aqui no meu português, ela é uma favela, mas a gente costuma tratar como comunidade. Mas é uma favela onde, pelo censo, se acredita que seja a maior favela da América Latina. Ela tem algumas peculiaridades. Uma delas é que ela fica entre 2 bairros nobres na zona sul do Rio de Janeiro. Ela fica entre a Gávea e São Conrado, onde tem praia, uma linda praia. E ali vive gente de todos os lugares e de todos os tipos. Você tem desde gente que aluga um quarto para morar ali, que tem o seu valor, não sei se hoje 500, 600 reais, mas na época você tinha até casas que o aluguel mensal era de 15 mil reais. Olha. Isso estou falando lá no ano de 2011, 2012, quando eu trabalhei naquela região.
E quando eu cheguei no Botafogo, e aqui eu quero depois de fazer esse preâmbulo, né, falei da Rocinha como o lugar onde ela está, mas quero dizer algumas coisas mais que eu acabei me esquecendo. A Rocinha, ela, embora sua grande parte seja feita de homens, mulheres honestos, direitos, trabalhadores, quando eu estive ali, ela era dominada territorialmente pelo tráfico de drogas. Há um líder, e esse líder ali ordena todo um sistema de venda, de distribuição de droga, que rende milhões de reais todos os meses. Muitos jovens, pela comunidade toda, armados, metralhadora, pistola, um código de regra na comunidade imposto pelo tráfico de droga muito rígido, muito forte, muito severo, né? Então, por exemplo, dentro de uma comunidade dessa você não tem ninguém assaltando ninguém, você não tem abuso de homem contra mulher, abuso infantil, porque o código é, se você for pego roubando, abusando, eles matam. Essa é a lei do lugar. Então, mais ou menos esse é o contexto. Só que, antes de falar do meu trabalho, eu preciso aqui, uma questão de honra, de autenticidade e de honestidade, de falar de uma irmã. Sabe, queridos, existe muita gente que a gente nunca ouviu falar na vida, mas que são responsáveis por grandes feitos na obra. Quando eu cheguei na Rocinha, me contaram a história da irmã Cida, irmã parecida, carinhosamente chamada irmã Cida. A irmã Cida é uma moradora daquela localidade, ela recebeu estudos bíblicos, converteu na igreja do Botafogo, mas carregou no coração dela o desejo de plantar uma igreja na Rocinha. E ela, com recursos pessoais, sozinha naquela comunidade, ela alugou um salão aqui no Pastadeiro, um bar, e por volta de 5 anos, todos os sábados pela manhã, ela abria aquela porta de metal, arrumava as cadeiras, ligava ali uma música, ficava na porta abordando as pessoas, entregando um folheto. Aos olhos humanos, com pouco ou nenhum sucesso. Até que em algum momento, alguém da administração da igreja, do Botafogo, decidiu apoiar de maneira mais próxima o trabalho da irmã Cida. E com esse apoio de gente, apoio financeiro, a igreja começou a receber mais pessoas. Há um trabalho também de uma comunidade de irmãos ali que começaram a ajudar. E a igreja, naquele salão, ela cresceu, se fortaleceu e se firmou como um grupo ali. E quando eu cheguei, o pastor que me recebeu no Botafogo, para quem eu iria ser pastor associado, ele falou: Marco, é o seguinte, para você ir para a Rocinha, não é do jeito que você vem aqui na igreja do Botafogo. E ele olhou assim para mim, fez questão de se aproximar de mim e falou assim: ó, obedeça o que eu vou te falar aqui agora, para a tua segurança, para a segurança da tua família. Então ele falou que todas as vezes que eu deveria ir para a igreja da Rocinha, e eu ia praticamente todos os sábados, domingos e quartas, ele falou que eu deveria ir até o posto de gasolina na Gávea, um posto BR ali, parar o carro e ligar para um irmão, para que ele viesse de mototáxi lá do alto. A nossa igreja estava localizada no ponto mais alto, viesse de mototáxi, eu deveria pagar mototáxi para ele. Então ele deveria entrar no meu carro, isso dia de semana, final de semana, com chuva, com sol, de dia ou de noite. Abaixar os 4 vidros do carro, desligar os faróis, ligar a luz interna. E eu só poderia subir dessa forma e com esse irmão do meu lado aqui, porque ele era um conhecido da comunidade. Sim. E eu me lembro que foi exatamente o que eu fiz. A primeira vez que eu fui lá, eu fui numa quarta-feira à noite. Enquanto eu pregava, Peterson, lá da frente daquele salão, lá na porta, de repente, no meio do sermão, apareceu 2 jovens rapazes. Eles estavam com metralhadora, com pistola na cintura, aquela corrente de balas de metralhadora aqui, e eles começaram a olhar assim para mim. Naquela hora eu fui surpreendido por aquela cena, e eu consegui olhar assim para dentro do púlpito, na parte de baixo, tinha alguns livros ali, esses livros missionários. E eu falei: quer saber? Eu sou representante do Senhor dos Exércitos, do grande eu sou, Deus Altíssimo, eu não preciso de ter medo desses homens aqui. Ao contrário, quem sabe seja uma chance que eu tenho de abordá-los. Eu me lembro que assim que terminou o sermão que eu terminei, eles atravessaram para o outro lado da rua. Eu peguei ali 2 livros e não fui para a porta da igreja para me despedir dos irmãos. Já atravessei e fui na direção deles. E quando eu me aproximei, me apresentei como pastor, eles foram muito educados, me trataram bem, me fizeram várias perguntas, onde eu morava, por que meu carro a placa era de São Paulo, quantos dias eu estaria ali indo ou não. E depois de todas as perguntas, disseram: pastor, fica tranquilo, gente como você aqui é muito bem-vinda, tá tudo certo. Eles até usaram uma expressão: fica tranquilo que nós estamos juntos. Aí eu pensei comigo, não respondi, eu pensei, junto não, mas estamos aqui para servir. E eu orei com eles. Eu vou te falar algo aqui. Naquele dia,
não sei se por medo ou por curiosidade, no meio da oração eu abri os meus olhos. E quando eu olhei para eles assim, eles tinham colocado as metralhadoras no chão, tinham tirado o boné e ambos escorria lágrima pelos olhos. Dei para eles os livros, eles agradeceram. Não sei o que vai acontecer, o que aconteceu com eles, com aqueles livros. Quem sabe a eternidade vai nos revelar. Mas o ponto é que essa igreja, ela frutificou, ela cresceu. A associação que eu trabalhava, Rio de Janeiro na época, olhou com bons olhos o trabalho que a igreja do Botafogo fazia ali, decidiram fazer um investimento maior, onde no centro da comunidade, bem na rua principal, eles decidiram plantar uma outra igreja, uma segunda igreja. E ali, como eu te disse, tem o desafio geográfico, os salões geralmente são caros demais, você também tem o sistema que domina, e você tem que pedir, de alguma forma, com todo respeito e orientação, o que você pode, o que você não pode fazer, mas a igreja adventista ali conseguiu plantar uma segunda igreja naquele local. Eu trabalhei ali por 2 anos. E Peterson, nunca nós fomos abordados, ameaçados, maltratados. Me lembro que a polícia acabou ocupando a favela, isso mudou a configuração do lugar, mas nunca presenciamos troca de tiro. Ao contrário, nós sempre sentimos o cuidado de Deus e a preocupação dos irmãos conosco. Eu louvo o nome de Deus. Se você me permite, eu queria contar só uma história aqui rapidinho. Claro. Que eu gostaria que essa história assim fosse para o coração das pessoas que estão nos assistindo. Sabe que às vezes, Peterson, a gente deixa de ir na igreja por algum imprevisto que acontece, a gente deixa de ir na igreja por uma dor de cabeça, pelo cansaço, por questão de roupa. A gente decide ir para a igreja porque, sendo sincero, às vezes acontece um desentendimento entre esposo e esposa, entre os filhos, ou seja, por coisas poucas e às vezes até banais a gente deixa de ir na igreja. E eu como pastor, assim, o meu coração, eu confesso para você que às vezes por dentro eu sinto e posso dizer que choro. E Deus sabe o que eu estou falando. Quando eu sei que uma ou outra pessoa não veio na igreja por razões que não se justificam. Nesse tempo que eu estava na Rocinha, eu me lembro que uma irmã, por uma questão de respeito, eu não vou colocar o nome dela aqui, ela me ligou feliz, falou assim, pastor, o meu esposo, eu e meus 3 filhos, nós ganhamos passagem de avião de ida e volta para irmos para Paraíba visitar os nossos familiares agora no final do ano. Foi o meu patrão, ela era uma doméstica que deu para a gente. Eu gostaria que você viesse aqui na minha casa porque eu vou fazer um culto, pastor, na minha casa para celebrar essa bênção de Deus com os meus familiares que moram aqui, com os meus irmãos. Eu queria que você viesse para dar uma mensagem aqui. E ela marcou para uma segunda-feira. Segunda-feira é o dia de folga do pastor. E aquele dia eu passei um dia tranquilo com a minha família. Só tinha o Martin, que era um bebezinho, um dia tranquilo, sem nenhum estresse, sem cansaço. E quando chegou o horário, nós fomos lá para a Rocinha. Eu estacionei o meu carro na parte de baixo e do meu carro para chegar na casa dessa irmã, eu tinha que caminhar. Só tem acesso caminhando, não tem outro tipo de acesso. E eu peguei o meu filho aqui e minha esposa, nós fomos subindo, escada a escada, viela, entrando aqui, saindo ali, cruzando um monte de lugares diferentes. E depois de 35 minutos caminhando, morro acima, eu cheguei. Eu lembro que quando eu cheguei, eu estava cansado, estava ofegante, exausto. Tive até que esperar um pouquinho assim para me recompor para poder falar. Falei, fizemos o culto e depois eu tive o caminho de volta. E quando eu fui para minha casa naquele dia eu fiquei pensando, às vezes a gente vê as pessoas na igreja, primeiro ponto, a gente nunca sabe o que elas enfrentam para chegar até a igreja. Por isso que sempre que a gente chega na igreja, seria muito bom que a gente tivesse com um sorriso no rosto, com um abraço à disposição. Porque para muita gente vir para a igreja é um ato de fé, de coragem, de sacrifício. Então nós deveríamos fazer de todo o possível para receber as pessoas na igreja da melhor maneira possível. Porque a gente nunca sabe como ou de que forma a pessoa chegou na igreja. Um outro ponto aqui. Naquele dia eu vi que muitos dos nossos motivos para não irmos na igreja não se justificam. Porque aquela irmã, aquilo que eu fiz uma vez, ela fazia todo sábado, com chuva ou com sol. Ela fazia todo domingo, com chuva ou com sol. E toda quarta-feira. E eu tenho a imagem dela na minha cabeça chegando na igreja, sempre feliz, animada, dirigia louvor,
pregava, nunca vi ela perder um culto e nunca vi ela chegar desanimada na igreja. Aquilo me marcou. Fechou no meu coração as portas para eu, às vezes, poder me justificar de não ir hoje, não ir outro dia, por isso ou por aquilo. Porque são pessoas assim, que levam a nossa igreja e as nossas motivações com aquilo que elas vivem no mundo silencioso, esquecido, que não aparece nas câmaras, mas que são vistas pelos olhos de Deus. E eu espero que gente como essa irmã seja profundamente abençoada e recompensada. E que um dia os livros dos céus, ao serem abertos, possam revelar lindas histórias como essa e de muitas outras que nós temos aqui no Brasil, na África e em outros lugares do mundo. Amém. Vocês plantaram sementinhas naquele Sim. lugar. Yeah. E Deus protegeu vocês. Amém. Sim. Deus com certeza vai continuar protegendo Amém. e abençoando aquela Amém. comunidade, né? Sim. Pastor, vamos falar agora do desafio que foi voltar para os Estados Unidos, Sim. né? Como foi essa mudança? Como foi esse convite Tá. de se mudar com a sua família para os Estados Unidos? Tá. Foi uma decisão fácil, difícil? Adaptação cultural Tá. para sua família naquele momento, de viver e servir em outro país? Ok, né? legal. Veja, Peterson, depois que isso se configurou como um chamado na minha vida, eu posso dizer assim que é um pouco parte do meu temperamento, do meu perfil. Quando eu tenho assim essa convicção, essa certeza, não me custa muito ter que dar uma reviravolta na minha vida. Pelo contrário, eu confesso para você que desafios, que mudanças me estimulam, me animam, eu gosto, eu sou movido em muito por conta disso. Mas nesse caso tinha uma diferença, eu tinha minha esposa e os meus filhos, né? E quando eu vim para os Estados Unidos, numa perspectiva pessoal e hoje posso dizer até egoísta, o foco era que eu estudasse, me preparasse melhor para servir ao Senhor, o que é nobre. Mas volto a dizer, Deus ele tem coisas maiores do que os pontos que nós carregamos no nosso coração. Olhando em retrospectiva hoje, eu percebo que o ponto não era o Marco Faria, o pastor Marco Faria, mas era a família Faria. Porque Deus abriu portas para minha esposa e para os meus filhos. Eu me lembro que um momento assim onde realmente a ficha caiu e a realidade bateu foi quando eu estava no aeroporto acompanhado dos meus pais, do meu irmão, e eu olhei ao meu redor, eu vi eles ali, mas vi que a minha vida agora ela tinha sido resumida a 4 malas. Eram as malas que nós tínhamos para vir para os Estados Unidos, para vir para cá. Eu não tive dificuldade em chegar aqui, porque eu já tinha vivido 2 anos no país, já era uma cultura de certa forma conhecida. Sim. Mas existia dentro do meu coração o seguinte questionamento: como um imigrante, eu, com recursos limitados, embora eu havia me preparado financeiramente e havia trazido um pouco de recurso, como que eu ia fazer para poder cursar um programa de mestrado numa universidade? Como que eu ia manter a minha casa? Como que eu ia dar continuidade à vida dos meus filhos aqui, que na época eu tinha 5, o Martin, tem 5 anos o Martin, 3 anos a Lauren. Naquele primeiro momento, a minha maior inquietude seria essa: como financeiramente eu iria conseguir alcançar o meu propósito? E um segundo ponto: e o que vem depois? Depois que eu estudar, para onde eu vou e como vai ser a minha vida? E aqui eu queria dizer o seguinte para você, Peterson. Uma frase que eu escutei um dia do professor Rodrigo Silva, a quem eu tenho uma estima profunda. E acredito que ele já sentou aqui nessa cadeira também. Ele falou assim: Marco, quando Deus chama, Ele paga a conta. Isso ele falou para mim quando eu fazia faculdade de teologia. E hoje, Peterson, olhando para trás, eu percebo que não foi fácil. Não foi fácil a questão financeira, a questão de estudo. Eu me lembro que muitas vezes a minha esposa e eu, nós tínhamos a seguinte escolha: ou nós dormimos por volta das 9 horas para acordarmos às 2 horas da manhã, para das 2 até às 6, 7 horas estudarmos, ou a gente ia estudar depois das 8, 9 horas até às 2 da manhã, para descansarmos para outro dia. Nós na época tínhamos 2 filhos, hoje temos 3, nós tínhamos nossos filhos também, que precisam de tempo, de carinho, de atenção. Eles começaram a escola. Mas eu percebo que quando a gente está dentro daquilo que é o chamado propósito de Deus, quando a gente está disposto a pagar o preço, Deus, Ele abre portas, opera milagres, Deus expande as nossas capacidades, Deus coloca a gente nos lugares certos, junto das pessoas certas. Então, estar disponível a Deus
e fazer as coisas da maneira correta, Deus abençoa. Quando hoje eu me deparo com imigrantes que chegam aqui, todos eles, indistintamente, eu digo para eles que a vida nos Estados Unidos deve caminhar em 3 vias que levam a um destino final que é o sucesso, um destino abençoado. Primeiro, você se agarrar a Deus. Mas pastor, se agarrar a Deus tem que agarrar em qualquer lugar, é verdade. Mas aqui, por estarmos numa outra cultura, por não estarmos mais na nossa igreja, com a nossa família, a gente precisa de Deus de uma forma mais intensa e profunda. Então se agarre a Deus, se apegue a Deus. Segundo ponto que eu sempre encorajo as pessoas, dentro das suas possibilidades, ande dentro do certo, do direito, da honestidade. Procure fazer tudo de acordo com as leis locais, com aquilo que rege a vida nesse país. Terceiro ponto, esteja disposto ao esforço e ao sacrifício. Se apegue a Deus, procure fazer da sua vida um caminho de retidão aqui e se sacrifique, se esforce. À medida do tempo, nós vamos vendo que as coisas que nós pretendemos, os sonhos que nós carregamos, eles vão naturalmente acontecendo. E eu louvo a Deus, porque estando aqui, a nossa vida, embora fosse muito abençoada no Brasil, ganhou novas perspectivas nesse país, culturais, linguísticas, visão de mundo e oportunidade de servir a nossa comunidade de brasileiros que mora, que vive, que trabalha aqui nesse país. E esse chamado para a igreja, no qual o senhor é pastor hoje? Fala um pouquinho da igreja para a gente. Tá, falo sim. É o seguinte, Peterson, e essa é uma parte muito pessoal da nossa vida familiar. Quando nós estávamos na Andrews, eu mencionei para você, eu fiz um mestrado e a ênfase do meu mestrado foi em missões mundiais, World Mission. Porque de alguma forma no nosso coração ali, da minha esposa e no meu, nós entendíamos que nós deveríamos estar disponíveis para servir a Deus no campo missionário, em lugares onde a igreja adventista, como o cristianismo de forma geral, tem dificuldades de penetração. Aliás, a minha esposa poderia fazer um programa de mestrado em teologia também no seminário da Andrews. Não fez por um conselho. Uma vez o pastor Ronald Kuhn, ele foi nos visitar, ele falou assim, seria bom que a Ingrid, a minha esposa, fizesse um programa de estudo desvinculado da igreja ou de teologia. Porque talvez aonde um título de pastor, um diploma de teologia não abre portas, às vezes um outro diploma pode abrir. Essa foi uma das principais razões pela qual ela fez enfermagem, porque às vezes poderia abrir mais portas. Nós fomos estudando, nós nos formamos juntos e naquele momento, isso foi no ano de 2021, o Covid ainda estava acontecendo, não com tanta intensidade quanto 2020, mas ainda acontecia. E o nosso primeiro ponto em relação ao que vinha depois da Andrews foi aplicar para sermos missionários. Então nós entramos em contato com agências da Igreja Adventista, com pastores da Igreja Adventista, com a Conferência Geral e submeti meu currículo, meu resumê para ser missionário, para estar no campo missionário. Com os filhos. Com os filhos, exatamente, exatamente. E olha, eu vejo que aqui atrás de mim tem um belo quadro. Quem escolheu esse quadro aqui tem muito bom gosto e muita visão, que é um mapa do mundo todo. Nós tínhamos em outras cores, mas esse mesmo quadro com esse mapa na sala da nossa casa. E todos os dias, de alguma forma, no culto familiar, na nossa caminhada pela casa, aquilo aí nos remetia a ideia que nós estamos aqui de passagem. O nosso lugar para estarmos é algum lugar desse mapa aqui. Só que a gente recebeu de todas as pessoas que nós entramos em contato, das agências adventistas, a seguinte resposta: Marco, embora nós tenhamos vagas, devido ao Covid, as fronteiras e as embaixadas elas estão praticamente fechadas. A própria igreja, no sentido de recurso financeiro, agora está assim, esperando para ver o que vai acontecer. Então, as portas não se abriram para nós irmos para o campo missionário. Confesso para você que é um desejo que eu tenho no meu coração. Peterson, eu não tenho grandes pretensões no ministério. A minha pretensão maior é hoje servir com qualidade no lugar onde eu estou. A minha maior pretensão com o ministério não é para onde eu vou, mas é se no lugar onde Deus me colocou, eu estou cumprindo com o objetivo de Deus na minha vida. Mas eu confesso que no meu coração e da minha família nós temos desejo de um dia, eu não sei se vai acontecer, quando e como, nós irmos para o campo missionário. Mas voltando à história, nenhuma porta se abriu, então nós decidimos mandar currículo, resumê, para as associações do Canadá
e aqui dos Estados Unidos. Então eu mandei currículo para todos os lugares aqui, Estados Unidos e Canadá. E eu me lembro que um dia, 13 de fevereiro de 2021, na parte da tarde, eu estava no meu escritório na minha casa, fazendo alguma coisa da faculdade, e aí tocou meu telefone. E do outro lado, um pastor se apresentou, ele falou o nome da conferência, falou que representava determinada igreja. Eu ouvi, mas me questionei se era isso não. Ele falou assim, nós temos uma oportunidade em aberto, eu recebi o teu currículo por você, mas recebi também o teu currículo pela igreja, e eu estou ligando para saber se você ainda está disponível. E eu perguntei para ele de novo, escuta, o senhor está falando de qual associação e de qual igreja? E ele falou, e eu confesso para você assim que, eu falei, não é possível, porque o meu resumê todo eu tinha feito para a igreja americana, para ser pastor em igreja no Canadá aqui, mas igreja americana. Eu de coração, Peterson, nunca, eu estou sendo literal, nunca pensei em ser pastor de igreja brasileira aqui, por nenhuma razão, nenhum problema. Simplesmente porque o número de igrejas americanas é muito maior do que as igrejas brasileiras. E como você sabe, os pastores de igreja brasileira, aqui eles permanecem por muito tempo nas suas igrejas. E quando se abre o processo para a escolha de um outro pastor, honestamente, as igrejas já têm os seus próprios nomes, às vezes de pastores com anos de experiência, pastores bem conhecidos pelos canais de comunicação, mídia social, TV Novo Tempo. Quem que é Marco Faria nesse mundo? Não é nada, não é ninguém. Bom, Marco Faria, né? Eu já tenho um desafio já no próprio nome, o Faria, né? Mas eu costumo dizer que tudo aquilo que você não tem coragem de fazer, o Marco faria. E então, quando eu recebo aquela ligação, eu falei, será? Eu falei, não, pastor, eu estou disponível, sim. Eu tinha na época mais 2 processos que tinham se iniciado juntos, mas eu falei, não, mas ainda não tenho nada confirmado. E ele marcou uma entrevista depois de 2 dias comigo com o presidente, o secretário, o tesoureiro evangelista da associação aqui. Fui entrevistado, só que depois dessa entrevista, passou 2 semanas, não recebi notícia, novidade nenhuma. Até achei que essa vaga já tinha sido ocupada por outro. E num domingo de manhã, voltando da limpeza de um office que eu fazia, tocou meu telefone, era o pastor, falou, olha Marco, estou te ligando. E eu acreditava assim que ele tinha ligado para dar uma satisfação. Pelo tempo, né, que passou? O processo correu, nós já temos um outro nome, que é comum aqui. Ele falou, nós tivemos uma reunião, foram apontados alguns pontos e a igreja indicou seu nome para você continuar no andamento do processo. Eles querem que você venha a Maryland para uma entrevista pessoal, para que você possa se apresentar e eles conhecê-los. E aí eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e ali a gente já fez o seguinte propósito, que aquilo que um dia foi a nossa decisão, lá com a igreja de Botafogo, fosse o mesmo ponto aqui. Se a igreja votar por nós, nós vamos aceitar esse chamado. E foi o que aconteceu, Peterson. A Capital Brazilian, carinhosamente conhecido como BR2, numa tarde de sexta-feira para sábado, 26 de março de 2021, nos recebeu, minha família e eu, fomos entrevistados, fizeram um monte de perguntas, nos sabatinaram, 3 horas de entrevista, e no final tomaram um voto aceitando a nós como família pastoral. E desde 2021, na metade do ano, nós estamos aqui, felizes, abençoados, gratos. E esses dias eu disse na minha igreja que depois de algum tempo, quando o tempo de hoje se tornar história, possivelmente lá na frente, olhando para trás, a gente vai dizer, nós vivemos ali os melhores anos da nossa vida. Eu louvo a Deus por essa oportunidade aqui. Amém, pastor. Pastor, se quiser beber uma aguinha agora, nós estamos Tranquilo. chegando ao fim da entrevista, mas eu ainda tenho uma última pergunta. Uma última pergunta para ti. Pastor, que conselhos você daria para alguém que quer começar a evangelizar, mas essa pessoa ela não sabe por onde, como? Então eu queria te pedir para que você pudesse olhar para a nossa câmera ali. Olho sim. E falar, desse dicas a respeito disso, por favor. Tá. Para mim, o ponto de partida é o seguinte, se você está sentindo no seu coração o desejo de trabalhar para o Senhor, de evangelizar, tenha certeza que isso, primeiramente, já não é natural do seu coração, porque o nosso coração não tem esse desejo, não tem essa vontade, ao contrário, o nosso coração natural ele é voltado para si mesmo, nós não nos preocupamos com o outro. Então, se está acontecendo isso no seu coração, é porque Deus já está visando a sua vida, já está trabalhando no seu coração.
Uma outra coisa que me chama a atenção é que muitas vezes Deus age de uma forma extraordinária e surpreendente. Às vezes nós achamos que temos vocação para determinada coisa, às vezes achamos que o nosso lugar é em determinado lugar ou aqui em determinada posição, mas parece que Deus nos chama para aquilo que a gente não está preparado, para aquilo que a gente não conhece, para aquilo que a gente às vezes não sabe nem fazer. E não é à toa, porque o melhor lugar para estarmos, para servirmos a Deus, é junto de Deus, é perto de Deus, é na presença, é na dependência de Deus que nós somos melhores usados pelo Senhor. Então eu diria que o ponto de partida é você ir na presença do Senhor, colocar sua vida nos pés de Cristo Jesus e se colocar à disposição. Deus não precisa de gente com capacidade. Isso é bom e ajuda, mas o ponto de partida não é capacidade, é disponibilidade. Deus não precisa de muita gente, Ele precisa de você. E se você for aos pés do Senhor, se agarrar a Deus, colocar a sua vida à disposição e aceitar caminhar, mesmo que sem resposta, certeza ou garantia, na direção do que o Senhor quiser, Deus vai te colocar nas posições certas, diante das pessoas que precisam. Deus provê os recursos, Deus abre portas, nem sempre é fácil, às vezes nós temos que passar por vales, por dificuldades, por restrições, mas Deus, com certeza, para quem se coloca nas mãos dele, vai te abençoar e te utilizar. Recentemente, eu tive a oportunidade de receber na minha casa o pastor Williams Costa Júnior. E ele contou para mim da habilidade que ele tem de enxergar tendências. E o pastor Costa Júnior fez história na nossa igreja. E ele falou assim: Marco, eu percebo que a tendência agora, final para a pregação do evangelho, para a breve volta de Jesus, ela está nas redes sociais. E olha que interessante, quando Deus levantou o movimento da reforma, onde a Bíblia deveria ser estudada e divulgada, distribuída, Deus levantou a prensa com Gutenberg. Quando Deus levanta um movimento, Deus também aparece com o instrumento, com os recursos. Nós sabemos que, como adventistas do sétimo dia, nós temos que pregar a tríplice mensagem angélica, a mensagem presente para esses dias. Quando eu era criança, a gente tinha que sair de casa, levar o folheto, bater na porta. Hoje, da comodidade da sua cama, do seu sofá, do seu ambiente de trabalho, de estudo, você tem nas mãos uma arma poderosa, as tuas redes sociais. E quem sabe eu esteja falando aqui para meninos, meninas, para jovens que têm um smartphone, que têm um tablet, que têm criatividade. Por favor, olhe para o seu smartphone, para o seu tablet, como quem sabe é o instrumento que Deus tem para você, para que você possa levar o evangelho. Hoje não é mais folheto, hoje é, quem sabe, o seu vídeo, o seu post. Hoje a maneira que você tem está nas tuas mãos através das mídias sociais. Mais do que perder tempo nelas, invista tempo nelas para a pregação do evangelho. Eu tenho certeza que aonde você não pode chegar, a mensagem que Deus tem através da sua vida vai chegar às pessoas que tanto precisam. Amém. Pastor, é visível a missão na sua veia, na sua vida, Louvado na sua seja família. Deus. Amém. Deus seja louvado sempre. Amém. Obrigado por essas dicas Prazer todo meu. valiosas para os nossos amigos do Terracota. Tá bom. Marco Faria, Aham. para a gente finalizar. Aham. Quem é Deus para você? Tudo. Tudo. Deus é tudo, Peterson. E qualquer coisa que eu colocar ao redor aqui, pode ser que eu esteja limitando. E quando eu digo tudo, é porque é tudo. Não tem nada da minha existência, da minha vida, que eu não devo a Deus. Eu devo tudo, tudo, tudo a Ele. Desde o lugar que eu nasci, desde a família a qual eu nasci, até o dia que eu encontrar Cristo Jesus, poder olhar nos olhos dele, colocar minha coroa nos seus pés e adorá-lo de todo o meu coração, porque desde o meu nascimento até o momento que eu vi o meu Salvador, entre esses dois pontos eu devo tudo, absolutamente tudo a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Amigo, obrigado, Obrigado por esse eu. tempo, por ter aceitado o convite de bater um papo com a gente, para a gente conhecer um pouco mais sobre sua vida, sua trajetória, sua família. E claro que Deus, com certeza, continue abençoando seu Amém. ministério. E a vocês família. também. E a vocês também. Amém. A você que acompanhou aqui a história e a vida, um pouco mais, nós conhecemos do pastor Marco Faria. Nós preparamos um clipe todo especial musical para você, que você assiste agora aqui no Terracota, e até a próxima. Um abraço.
Tchau, tchau. Ó Pai que estás no céu, venho te agradecer por teu cuidado e amor ao dirigir meu ser. Graças a ti, Senhor, meus lábios em louvor não podem expressar quão grato sou a ti. Como agradecer a Jesus o que fez por mim sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo Deus